Gente, dando sequência à nossa aula sobre os Lusíadas de Camões, vamos lá? Todo mundo disposto aí? Mas como é dividida? Como acontece a divisão dessa obra, Os Lusíadas? Vejamos. Primeiro, nós temos a proposição. A proposição e as outras características são próprias de características da epopeia. Na proposição, o objetivo era afirmar a consciência nacional e a especificidade portuguesa em matéria de política e de religião. Então, o que ele queria propor? Ele queria propor que todos ficassem conhecendo as conquistas e os feitos do povo português por meio do percurso marítimo. Então, assim, ele quis deixar isso registrado. Registrou por meio dessa obra. Uma segunda característica da epopeia é a invocação. O que é a invocação? O que Camões queria fazer com a invocação? Bom, o poeta dirige-se às Tágides, ninfas do Tejo, para lhes pedir o estilo e a eloquência necessária para a construção da obra. O que era as Tágides? As Tágides eram as deusas pagãs. E o que ele fez com as Tágides? Ele as nacionalizou, as ninfas do Tejo, ele as nacionalizou como sendo portuguesas. Ele fez essa inter-relação e evocou-as para dar-lhes conhecimento necessário para a produção de uma obra que exigia um rigor tão profundo, tão rebuscado, próprio do classicismo. Porque, como nós vimos na aula passada, o classicismo exigia uma linguagem altamente apurada, intelectualizada, e isso ele fez, ele se julgava assim, às vezes até inferior, por isso ele fez essa vocação. Uma outra característica é a dedicatória. O que ele faz na dedicatória? É a parte em que o poeta oferece a sua obra ao rei Dom Sebastião. A dedicatória não fazia parte da estrutura das epopeias primitivas, mas Camões, em razão do seu poder intelectual elevado, do seu conhecimento, ele conseguiu trazer essa inovação para essa epopeia e fez essa dedicação a Dom Sebastião. Por que ele fez essa dedicação a Dom Sebastião? Mostrando-se que Dom Sebastião protegia, estava sempre protegendo das confusões nas quais ele vivia envolvido, embora intelectualmente elevado, mas ele tinha muitos envolvimentos, até pelo fato da sua condição de intelectual. Então era um homem muito bem visto e conquistador e tal. Então, assim, ele estava sempre envolvido nessas questões de confusõezinhas, umas confusões, ou seja, era meio danadinho, né? Mas também dependia financeiramente de um tutor, de um mecenas, e Dom Sebastião fazia isso por Camões. Uma outra característica é a questão da narração. O que a narração traz? A narração constitui o núcleo fundamental da epopeia. Ela constitui tudo o que acontece na obra. Tudo que acontece na obra dos Lusíadas é feito por meio da narração. E um último ponto é o epílogo. O que é o epílogo? O epílogo é o desfecho final de toda essa longa narração. Tudo que acontece na narração conclui-se por meio do epílogo. Vejamos agora um soneto que mostra o que Camões queria propor na construção, na elaboração dessa obra. Vejamos aqui. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Tropabana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Ou seja, ele fala das armas, das conquistas por meio das armas, né? Dos barões. Os barões são as pessoas ilustres que ajudaram nessas conquistas, além da praia lusitana. Ou seja, um percurso longo, distante, e que por essas viagens eles vão conquistando todos os territórios. O que é a Tropabana? Tropabana é uma ilha localizada no Oceano Índico,
logo depois passou a se chamar Ceilão e hoje é atual Sri Lanka, né? Vejamos agora um outro trecho desse canto e observe se você consegue identificar aí as características próprias do classicismo na obra. Vamos lá? E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cale-se de Alexandre de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Por meio dessa leitura, a gente pode aqui avaliar se vocês conseguem identificar essas características do classicismo. Vejamos aqui algumas características e a gente vai analisar uma por uma, né? O antropocentrismo. Como ocorre o antropocentrismo nessa obra? O antropocentrismo ocorre da seguinte forma: ele coloca o homem como centro de suas decisões. O homem é o poder, o homem é que tem o poder de decidir o que ele vai conseguir, o que ele vai conquistar. Então, isso se verifica no apogeu em que Portugal consegue alcançar nesse período classicista. Por quê? Porque esse homem, ele é dono do seu destino. Esse homem, ele consegue enfrentar a natureza, ele vai além mar, ele busca outros territórios, ele conquista outros povos, ele difunde a sua fé, ele mostra os seus feitos, ou seja, ele coloca o homem como detentor do seu destino e ele segue adiante. Uma outra característica é a questão do nacionalismo. A todo momento na obra, Camões, ele enaltece essa figura do lusitano, desse povo forte, desse povo que é guerreiro, desse povo que vai à luta e conquista novos territórios, e suas vitórias não só de antes, mas também atuais e do futuro. Então, assim, ele relata isso de forma muito inteligente, de forma muito abrangente, de forma com muito conteúdo. Ele vai a fundo. Ou seja, com isso, a gente percebe que Camões era um intelectual tinha um intelecto muito grande, tinha uma memória muito grande, porque hoje nós temos acesso à internet, hoje nós temos a informação, o conhecimento aí disponível para a gente pesquisar, e naquela época não existia isso. Ou seja, a gente percebe que ele tinha um diferencial, porque para construir o que ele construiu, relatar com detalhes, desde 50 anos atrás, que foi essa viagem de Vasco da Gama, até a atualidade de então, e o futuro, e prever o futuro na sua construção, na construção dessa obra, ou seja, percebe-se que era uma pessoa que tinha um poder de uma visão, um visionário, né? Uma outra característica presente na obra é o fusionismo. O que é o fusionismo? O fusionismo é a fusão. O que ele faz com a fusão? Ele faz a fusão do cristianismo, né, da fé religiosa do cristianismo, com as entidades pagãs. A todo momento ele coloca Marte, Netuno, Vênus, lá correlacionando essas figuras. Ele faz uma correlação com elas e ele consegue fazer isso de maneira que o projeto dele dá uma certa dramaturgia à obra, e o que é próprio da epopeia. Uma outra característica é a linguagem rebuscada. Algumas pessoas fogem da leitura dessa obra, desses cantos de Camões e os Lusíadas, em razão dessa linguagem altamente elevada. Por quê? Porque era própria do classicismo essa linguagem rebuscada, essa linguagem de rigor. E uma figura que ele usa muito nessa linguagem rebuscada é o hipérbato. O que é o hipérbato? O hipérbato é o predicado
antes do sujeito. Nós estamos acostumados a construir frases, vem primeiro o sujeito, depois o predicado. Então se torna-se um pouco mais complicadinho de entender, mas nada que com a leitura constante, uma leitura mais contínua, você não consiga superar essa fase.